Boa noite, Bichão. Boa noite, Nassif. Boa noite a toda a comunidade. Então, até onde vai esse aceno? É um aceno mesmo ou é uma proposta de acordo concreto do Reino Unido para a União Europeia? Nassif, me parece assim, uma coisa mais no sentido de um aceno mesmo, né? Tem um acordo, mas ele tem que ser visto com cuidado. Esse movimento da União Europeia foi um movimento muito forte, muito brusco, porque ele foi o primeiro grande movimento da extrema-direita global com uma repercussão global, de fato, internacional. Vamos lembrar que o Brexit aconteceu antes da assunção do Trump, antes da eleição do Trump, antes do Milley, antes do Bolsonaro, antes dessas figuras escalafobéticas aí que foram sendo eleitas de extrema-direita. Então, ele é um movimento, assim, de origem, né? E teve todo aquele escândalo dos algoritmos da Cambridge Analytica, né? E que depois resultou no Boris Johnson como presidente, como primeiro-ministro, que é uma espécie de Trump genérico, né? Trump ainda, né, mais vulgarizado. Então, houve uma série de ocorrências ali. O que acontece agora? A Europa está diante, qual que é o quadro? O que leva a Europa a buscar essa reaproximação com o Reino Unido e vice-versa, né? O Starmer, que é o primeiro-ministro agora, busca isso. A mudança, a inflexão na política externa norte-americana com o Trump. O Trump bagunçou tudo, né? O Trump ele está fazendo o que exatamente o Nixon fez em 71. Quando o Nixon sai de Bretton Woods em 71, ele bagunça todo o tabuleiro, ele muda tudo, muda as regras. Durante todo o pós-guerra, tinha um mundo relativamente organizado, tinha onde as taxas de juros, onde as taxas de câmbio estavam organizadas, os Estados Unidos saem unilateralmente. Quando eles saem unilateralmente, bagunça os aliados, bagunça os europeus. O secretário do Tesouro norte-americano do Nixon, ele ia para a Europa e era cobrado pelos ministros europeus, ele dizia o seguinte: o dólar é nosso, mas o problema é de vocês. Vocês que resolvem, isso não é problema nosso, é o que o Trump está fazendo agora. Isso não é problema nosso, isso é problema de vocês, é problema dos europeus. Então, eles sabem que não podem confiar no Trump. O Trump bagunçou tudo para sair negociando bilateralmente. Essa é a estratégia dele. Hoje fechou um negócio com a Coreia do Sul, acordo bilateral com a Coreia do Sul. Então, por quê? Porque, bilateralmente, os acordos são assimétricos. Ninguém, a não ser a China, negocia com os Estados Unidos de igual para igual. São sempre acordos bilaterais e assimétricos. Então, a Europa tenta se organizar para não cair no jogo bilateral. Então, se aproxima. Ao mesmo tempo, eles têm o grande fantasma, que é o inimigo que precisa ser permanente, que é a Rússia. Que é o inimigo que vem da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, é o inimigo que vem desde as guerras napoleônicas, se a gente quiser voltar lá nos cavaleiros teutônicos. É o inimigo permanente. E nesse momento, é um inimigo que tem que vir, né, o tempo todo, mas porque é o maior país do mundo. É o maior país contíguo do mundo. É um país com uma população de quase 150 milhões de habitantes, com muitos recursos energéticos, muitos recursos minerais, e é a segunda maior potência atômica. Atômica é a maior, segunda potência militar do mundo. Então, veja, se você tem... E está em 2 continentes, está na Eurásia, está na Europa e na Ásia. Você tem um país desse tamanho, então você fala, bom, e não são europeus genuínos? Então, eles são inimigos. E, ao mesmo tempo, eles estão vendo o avanço da China. Então, a saída para a Europa é tentar se aproximar da China, porque eles estão vendo que não dá para confiar nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão decaindo, eles precisam se aproximar da China e eles têm a Rússia como inimigo. E o Trump? O que os Estados Unidos, Washington, né, o trumpismo pensa disso? O trumpismo, no fundo, eles querem integrar a União Europeia à Rússia. Olha o paradoxo, olha o dilema. Para quê? Para isolar a China, que é o único problema que eles enxergam de fato. E estão certos nessa avaliação. O Trump não está errado nessa avaliação. Ele sabe que o grande desafio é a China, não é a Rússia. Então, eles querem jogar a Europa integrada com a economia russa e vice-versa, trazer a Rússia de volta. Veja, hoje, eu vou fechar aqui, Nassif, o Trump e o Putin ficaram 2 horas no telefone. Estão avançando nos acordos de paz na Ucrânia. Os dois deram declarações nesse sentido hoje. Então, é para unir a União Europeia e Rússia, não hoje, não amanhã, mas no longo prazo. Não? Agora, só para fechar, Nassif, depois do
do Nixon, lá nos anos 70, o Reagan consolidou o projeto. O Carter deu continuidade e o Reagan consolidou. Depois veio o Bush, o Clinton e continuou. Então, as condições são diferentes hoje. A gente não sabe o que vai vir depois do Trump. Ele tem um projeto, mas são outras condições. E tem a China hoje no caminho. Então, eu acho que é muito cedo. E a Grã-Bretanha, o Reino Unido, tem relações umbilicais e seculares com os Estados Unidos. Isso também não pode ser desprezado. Agora, o Nixon, o que o Trump fez aí foi algo aparentemente chamado teoria do choque, aí, explodir tudo. E é gozado. Eu estava. Aliás, a parte internacional da Globo News é boa lá, mas eles apresentando como vitória a negociação com a China. Não foi um recuo aquilo lá, Pedro? Foi um recuo, né? Veja, eles piscaram primeiro, digamos assim, numa linguagem de faroeste aí que os presidentes americanos gostam, né? Norte-americanos, de usar essas linguagens de cowboy. Todos se sentem um pouco John Wayne, né? Mas eles piscaram primeiro, porque eles elevaram a taxa americana a mais de 200%, 250%, e os chineses pararam ali no 125%, né? Eles disseram, agora não faz mais sentido a gente continuar com isso aí, já virou uma bobagem, né? E estagnaram lá. E disseram, e a gente só vai, nós temos nossa posição, e nós só vamos para a mesa de negociação se os Estados Unidos aceitarem ceder. Se eles não aceitarem ceder, nós não vamos sair daqui. E os Estados Unidos procuraram os chineses. Partiu todos os Estados Unidos. E a China ressaltou, ela criou dificuldades para essa negociação, Nassif. Isso está tudo registrado. Eles disseram, olha, a gente só vai se isso for levado a sério, se não tiver, né, nenhuma palhaçada, enfim. E aí que eles foram para a negociação. Mas veja, é uma negociação também que né, hoje já tiveram problemas com relação à tecnologia 5G que está sendo discutida. Já tem ataques dos chineses acusando os estadunidenses de sabotarem as questões de negociação da tecnologia 5G. O que fica claro, Nassif? Isso é claro. O que era o tarifaço? O tarifaço é o seguinte, nós vamos negociar bilateralmente com cada um. É individualizar, é dividir para reinar. Porque quando a gente negocia bilateralmente, é uma negociação assimétrica. E o tarifaço que vale mesmo é para a China. É para lá que importa. Então, todos caíram. Todas as tarifas foram suspensas. Menos para Pequim. Veja, depois que eles foram para a mesa com Pequim, ainda assim, o que estabeleceu? Que a China retalha os Estados Unidos em 10%. E os Estados Unidos retalham a China em 30%. Não é 250%, nem 125%. Mas, mesmo assim, esses 30% são muito acima do que era antes do Trump começar tudo isso. A tarifa não era nem perto de 30%. E mesmo a tarifa de 10% da China sobre os produtos americanos. Não era uma tarifa, era uma tarifa menor que essa. Então, esse é o jogo que importa. E, ao mesmo tempo, olha, nessa tarifa bilateral, Nassif, um dos acordos mais improváveis que foi feito, quando ele anunciou o tarifaço, era um acordo entre 3 inimigos regionais improváveis que se uniram no primeiro momento. China, Coreia do Sul e Japão. 3 países rivais que sempre disputaram a hegemonia regional na Ásia. Eles se uniram no primeiro momento. Hoje a Coreia do Sul acertou um acordo comercial bilateral com os Estados Unidos. Então, é a estratégia do Trump, entende? Vai nesse sentido. Tá. E em relação a Reino Unido e União Europeia, o que foi acertado hoje? Foi acertado um acordo em 3 sentidos. O primeiro, de acordo com relação à amplitude de exploração dos mares, e que tem a ver com pescas também. Se deu muita ênfase nisso, mas isso não é importante. Então, o segundo acordo interessante, que é sobre a mobilidade de jovens nos países. Né? Um dos grandes fatores de acusação do Brexit era exatamente essa questão migratória, que no Reino Unido é mais difícil passar desde então. Mas é um programa interessante que libera os jovens para poder, enfim, com relação a emprego, com relação a estudos, né, nessa área. Mas o que interessa mesmo, isso é importante, foi os acordos com relação à segurança e defesa, porque a Europa está se arrumando novamente. Então, veja, o America Great Again está fazendo a Europa Great Again. A Europa entendeu exatamente esses 3 pilares. Eles mantêm a Rússia como inimigo, não dá para confiar nos Estados Unidos, e a China é o grande poder econômico do céu. Então, eles precisam de autonomia. Para isso, eles estão forçando a volta da sua indústria militar. Essa é a declaração do Starmer,
na Inglaterra, é a declaração do Macron, e na União Europeia, na França, e a declaração também do chanceler alemão, né? Esse que não conseguiu ser eleito na primeira chance, teve que ser eleito na segunda chance, mas vai nesse sentido, de rearmar a Europa e agora integrando isso com o Reino Unido. Mas veja, eu quero ressaltar isso aqui, assim, as relações entre Inglaterra, entre Reino Unido e Estados Unidos, elas são muito profundas, elas são seculares, elas são umbilicais, então acho que isso tem que ser visto com calma. Mas não deixa de refletir esse momento de instabilidade, de caos que nós estamos vivendo.